É apenas como sugestão. Não se esqueçam que hoje é o dia do sorteio. Bom, agora, o pouco de formal que o nosso programa é no comecinho, já pode jogar tudo no chão, que ele é bem informal. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma, aleatoriamente, não é? Eu só continuo falando e perguntando quando vocês param. Mas pode falar o que vocês acharem. A Ana Cristina disse que ela fez música. Você também fez música, Gisele? Eu não fiz a faculdade de música, mas eu sou formada também, estudei bastante tempo música, né? E sempre convivendo com música. Uhum. Então, a minha graduação é em musicoterapia. Eu vou olhar para as três, responde quem quiser. A pessoa para se beneficiar. Não esquece, será que ele pôs? O programa vai estar cheio de surpresas assim. A Julie London, pelo arranjo, eu acho que deve ser a Julie London. Não! Julie London. A pessoa, para receber as benesses do tratamento de uma musicoterapia, ela precisa gostar de música? Bom, as três assim, ó. Não exatamente, né? Lógico que isso acaba sendo um elemento que é importante, porque se ele está ali fazendo alguma coisa que não agrada, isso com certeza vai ser um impasse. Mas o que a gente procura sempre deixar claro para o paciente que ele não está ali para se formar como um músico. Ele está ali para se beneficiar com o que a música pode lhe trazer. Uhum. Né? Então fica bem claro que ali nós não estamos como professores de música, nós estamos como terapeutas. A música vai ser só como vai ser trabalhado alguns objetivos que são necessários para a melhora dele de uma forma geral. Uhum. Essa música da Julie London foi a única composição dela mesmo, que é o Cry Me a River, que ela lançou pro mundo todo. Mas ela gravou também o The Boy from Ipanema, se você achar aí, está na mesma sequência. Quer ver, pensa que a gente combinou antes do programa. Não combinamos nada, está surgindo tudo agora aí. Para mostrar que uma voz suave, um arranjo gostoso, né, pode elevar, pode não, eleva espiritualmente uma pessoa. Né? Qual é a metodologia que é usado, por exemplo, no centro Benenzon, Luiziana? Como é que se aplica a musicoterapia lá? Bom, quando a gente recebe uma pessoa na clínica, o primeiro passo que a gente tem é de fazer uma avaliação a respeito do histórico sonoro musical dessa pessoa. Então, qual a relação dela, quais as experiências dela com o sonoro musical. Né? Não só música, é um teste. Mas não é um teste. A gente parte inicialmente da entrevista. Então, é uma coleta de dados, onde a gente conhece um pouquinho mais a pessoa no âmbito familiar, pessoal, clínico e também sonoro musical. Então, com essa somatória desses dados é que a gente pode começar a trabalhar. Né? A partir dessa somatória é que a gente pode preparar uma sessão onde a gente vai fazer uma avaliação musicoterapêutica. E aí, então, dá prosseguimento no processo. Quer dizer, que dentro do perfil da pessoa entra um percentual importantíssimo, que é a escolaridade musical da pessoa, por exemplo. Não. Eu falei para você, não é nada disso. Nós não estamos falando de escolaridade musical ou conhecimento musical. Não, gosto musical. Vivência musical. Experiência musical. Por exemplo, experiência musical intrauterina. Tá. Então a gente vai avaliar, por exemplo, quais as experiências, quando a gente recebe uma criança, por exemplo, a gente faz todo um estudo de quais foram as experiências dessa mãe, né, da mãe da criança, enquanto ela estava gestando essa criança, quais as experiências sonoro-musicais dessa mãe, para a gente começar a tentar mapear a experiência desse Vocês bebê. podem ir falando, viu? Não espero perguntar, não. Podem completar. Pode completar, mas não vamos amarrar. Uma hora engata tudo aí. É interessante isso. Mas então você tem que analisar a mãe. Na verdade, a família toda. A família, né? Quando você recebe uma pessoa, né, para fazer um tratamento terapêutico, dificilmente você consegue trabalhar isoladamente. Então, você pensa e você trabalha com a pessoa inserida no contexto familiar, no contexto escolar, no contexto social, né? Então, é preciso avaliar isso tudo e considerar isso tudo sistematicamente durante um processo terapêutico. Interessante. É porque essas colocações, que às vezes, né, eventualmente a gente acha em algumas reportagens de que, como fosse uma bula musical,
né? Então, determinada música é bom para isso, ou a outra é bom para aquilo, isso não existe, né? É o que ela acabou de colocar. Vai ser toda essa coleta de dados que a gente vai saber o que a gente vai usar com aquele paciente. Uma coisa totalmente da história daquela vida. Né? Não existe uma música como um remédio. Né? Mas tem os venenos, não tem? Então, mas aí depende da Porque história. não gosta de rock pesado, rock pauleira, um heavy metal. Se você quiser me acalmar, tudo que você pode fazer é não colocar, senão... Não, mas essa é a sua história de vida. Isso que eu estou dizendo, mas não é para cada um? Então aí vai ser essa análise que a gente vai fazer. Isso, exatamente isso. É uma história pessoal. Pessoal, né? Então, totalmente das pessoal. Experiências. Né? E aí acho que é importante a gente falar também que existe, de uma forma geral, né, uma diferença, então, que é a musicoterapia um pouco mais ativa, então uma musicoterapia onde a gente vai tocar mais instrumento, manipular mais os instrumentos, né, criar sons, né, então por isso a gente também sempre fala da musicoterapia enquanto um processo criativo, né, de sonoridades, de musicalidade, e aí a gente pode pensar também numa outra vertente, que seria uma musicoterapia que a gente chama mais receptiva, né, que aí sim é ouvir os sons. Então, de um modo geral, a gente pode mais ou menos separar assim, né? Uma musicoterapia que vai manipular esses instrumentos, então uma coisa mais ativa, né? E uma coisa mais de ouvir música, de receber música, que é a musicoterapia receptiva. Uhum. Segundo especialistas, é possível ver como o cérebro se modifica em resposta à música. Alguns estudos já comprovaram por meio de imagens a ampliação de determinadas regiões do cérebro de músicos. Ao examinar as imagens, não dá para identificar quem é matemático, quem é escritor, por exemplo, mas dá para apontar quem é músico. É possível indicar quem pratica musicoterapia também? Provavelmente sim. Porque vocês têm raízes musicais, Sim. não é? Sim, né, tem a raiz musical, tem a vivência musical e tem o estudo. Né? A gente estuda muito música também. Né? Então, eu estou com um paciente onde eu preciso compor. A melhor intervenção com esse paciente é compor uma música com ele. Ou eu estou com um paciente que o melhor é pegar uma música que ele me trouxe, desse histórico sonoro, e recriar essa música. Então, sim, o tempo todo a gente está lidando com música. Né? Com a questão da prática musical. Então vamos fazer um resuminho até então, né? Então é o perfil de toda a família, não é? A família do norte, do nordeste, do interior, não é? Porque traz na veia, não é? Aquela sequência musical. Às vezes não, às vezes o filho gosta de rock e o pai só música sertaneja, daí qual é o problema? Porque é uma digital muito importante isso. Não é? E as profissionais de musicoterapia tentam identificar, via família, via análise, via um monte de coisa, qual é o perfil musical daquela pessoa, não é? Onde sentimentalmente ele vai captar mensagens durante o tratamento. É mais ou menos isso? Digamos que é mais ou menos isso. Não, estou querendo entender aonde faz bem, entendeu? A presença do profissional. Senão eu vou numa loja de disco, eu compro 200 CDs e ouço e está tudo bem, obrigado. Exatamente. Aonde que entra a tecnicidade da coisa? Que, na verdade, quando a gente está falando de musicoterapia, a gente está falando de um processo terapêutico, né? E aí existem algumas vertentes, mas no meu caso, por exemplo, um processo psicoterapêutico, onde eu estou trabalhando questões psíquicas da pessoa, né? Então, através dessa investigação, dessas energias sonoras que essa criança ou esse paciente teve contato durante a gestação, depois que ele nasceu, e até mesmo aquilo que ele herdou geneticamente, porque se sabe hoje que herda-se questões musicais, né? Não gostos especiais, mas experiências mesmo, né? Então a gente trabalha inclusive com essa questão da herança mesmo transgeracional, da herança filogenética, ontogenética, e é claro que a gente não decifra isso tudo com essa entrevista ou com essa avaliação que a gente faz. Na verdade, a gente começa a conhecer melhor esse paciente musicalmente, sonoro musicalmente, e a gente vai facilitando a expressão e a criatividade desse paciente.
Então, com a metodologia, a técnica que a gente tem, essa investigação que a gente faz do paciente, a gente consegue entendê-lo melhor musicalmente, sonoro musicalmente, e vamos trabalhar para que ele possa se expressar dentro da clínica com a criatividade, expressar a emocional dele, trabalhar questões psíquicas, e aí das psíquicas a gente abre para o relacional, social, familiar. Interessante. Por quê? Porque esse gosto musical, essa identidade musical é um ponto sensível da pessoa, não é? Exatamente. Muitas pessoas se conhecem, por exemplo, na noite, através da música, ou pela música. Eu gosto de fulano, eu gosto dessa música, eu tenho essa coleção, nossa, mas eu também, isso e aquilo, não é? Então há uma afinidade. Vocês também partem do mesmo princípio da Louisiana, ou ela, como trabalha especificamente numa outra área, não é? Tem essa metodologia diferenciada? Então, assim, eu concordo exatamente com o que ela falou. E acho que assim, o diferencial... Pode discordar também, que não tem problema. Concordo. Nós precisamos pegar lá na curva aqui hoje. Não, assim, o diferencial também é que pelo resultado sonoro que o paciente traz, a gente vai ter também algumas análises que é relacionada realmente à música, ao entendimento de música, e só o profissional que entende de música e de musicoterapia é que vai poder fazer essa leitura, né? Então, assim, o que ele me traz também como elemento sonoro pode tá me trazendo muita coisa, né? Muitos elementos e muitas coisas que devem ser trabalhadas que ao olhar de outro profissional não vai ser visto, né? Então é diferenciado o ponto de vista, por exemplo? Não, assim, porque ela traz uma coisa e eu estou complementando, na verdade, né? São duas coisas diferentes. Uma é o que ela falou na questão, assim, de você estar trazendo o material que veio do paciente, colhendo informações do paciente para saber o que utilizar com ele. E o que eu estou falando é o que veio depois disso, né? Então, usei determinadas técnicas, teve um resultado sonoro, ou seja, a produção que o paciente me trouxe como música. Mas que ela vai fazer também, né? Ou ela precisa de uma outra profissional? Não. Você está se complementando, é isso? Complementando. Perfeito. Tá. Seria a segunda etapa do processo, né? Interessante. Então, assim, como no nosso trabalho na ACD, o que vem de muito gratificante é exatamente essa troca, né? Porque como é uma técnica, é uma terapia muito pouco invasiva, né? Então, ali os pacientes às vezes trazem coisas que nem percebem e que depois a gente pode estar compartilhando com toda a equipe, né? Assim como já foi colocado por muitos pacientes para mim, o fato de que se eu tivesse que fazer esse mesmo movimento, mas como um exercício, ia ser muito chato, eu não ia querer fazer, como eu já me recusei a fazer. Mas aqui eu estou fazendo o mesmo exercício, só que eu estou tocando. Então, ele tem aquele resultado e se sente como um ser agente mesmo, né? Eu posso fazer, eu tenho condições de fazer. Então, ele descobre uma gama de possibilidades para ele e, ao mesmo tempo, ele está fazendo aqueles exercícios que são necessários para a melhora dele. Gisele, você quer complementar?